Maconha. Mitos e verdades sobre a maconha. Estamos aqui no nosso quarto vídeo da série sobre maconha. E olha, tô levando aí pedrada, hein? Tem muita gente aí me mandando mensagem, fazendo comentários sobre a questão do uso da maconha. E eu vou reforçar sempre aqui uma coisa. Estou falando sobre os efeitos da maconha, o que isso causa na vida das pessoas. Como também o álcool, o tabaco, né, a cocaína, o crack, outras drogas também acabam trazendo problemas na vida das pessoas. E claro que eu vou fazer também outras séries falando de outras substâncias. E hoje aqui, voltando aqui ao nosso quarto vídeo sobre essa série, é os mitos e verdades da maconha, eu vou te trazer 7 mitos ou verdades, né, que falam sobre a maconha. No relatório mundial sobre drogas em 2018, que mostrou que em 2016 a substância mais consumida em todo o mundo foi a cannabis. Inclusive nesse levantamento demonstrou que 192 milhões de pessoas tiveram o uso da droga pelo menos uma vez durante, né, o período aí de um ano. Claro que o assunto de legalização é uma discussão constante, é um assunto aí muito popular e traz vários fatores, várias coisas referente à maconha. Eu quero falar aqui o primeiro fato sobre a maconha. A maconha é remédio? Isto é um mito, né? O remédio é qualquer substância ou qualquer recurso que é utilizado para se obter ali cura, alívio de algum problema que está acontecendo. Isso não é o caso da maconha. A maconha é alucinógena e ela não é um fármaco. A planta cannabis sativa, ela tem mais de 500 elementos e 2 deles são utilizados da seguinte forma. O THC, que é o tetra, né, cannabidiol, ele é um princípio ativo da própria maconha, e tem o CBD, que é o cannabidiol, não alucinógeno e que é utilizado inclusive para o tratamento de epilepsia. E essa substância ela é já liberada pela Anvisa para ter pesquisa, para ter acompanhamento, para que possa futuramente, né, ser utilizada aí como medicamento. Mas isso não tem nada a ver com a parte, com o elemento de alucinógeno da maconha. Segundo fato, a maconha é inofensiva e pode ser legalizada. Isso realmente é um mito, né? Além da maconha ser uma erva perturbadora do sistema nervoso central, ela pode, né, de alguma forma, desenvolver dependência, psicose, já em alguns casos onde a pessoa tem predisposição. Vou dar um exemplo de que nesses anos todos que eu tenho de trabalho, né, tenho mais de 19 anos de trabalho, 16 anos lidando com os dependentes químicos, eu cuidei, né, inclusive quando eu era auxiliar de enfermagem, quando eu era coordenador de clínica de recuperação de jovens com 17, 18, 19, 20 anos em surtos psicóticos promovido a um uso constante e repetitivo da maconha. Ainda pode desenvolver no indivíduo a síndrome, né, amotivacional, levando a ele não ter iniciativas para coisas diárias, né, cotidianas para realizar. A maconha sendo liberada, legalizada, né, ela também se torna já um problema igual ao álcool e o tabaco no nosso país, que é causador de doenças, de transtorno em famílias, dificuldades para relacionamentos, e a gente precisa entender de que, por exemplo, né, o nosso sistema de saúde, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, já não suporta as consequências do álcool e também do tabaco, e não vai suportar os problemas causados, as consequências causadas pela liberação da maconha. E outros dizem também que vai acabar o tráfico. Isso não acaba,
Pelo contrário, né? A gente observa que, por exemplo, a mesma liberação do álcool, a mesma liberação do próprio tabaco, existem as pessoas que fazem contrabando, né, em cima disso. Então não quer dizer que acaba com o tráfico. Há pessoas que vão vender de formas diferentes, ali aumentando a forma ilícita da sua venda, né? Então não é algo assim muito fácil e prático, somente a liberação da maconha, achando que isso não traz consequências para a sociedade. E antes de eu falar aqui do terceiro fato, né, quero te fazer um convite. Se inscreva no meu canal se você não está inscrito, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos do canal e, claro, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que desejam ter informação, né, sobre a maconha, sobre como ajudar, né, a pessoa a lidar com a dependência química. Terceiro fato, a maconha é a porta de entrada para o uso das drogas consideradas pesadas. E aí depende, né? Não é nem um mito, nem uma verdade. Depende da situação de quem usa, da forma que a pessoa tem o uso. É muito polêmico, né, essa questão, depende. Por quê? Eu sempre costumo dizer que existe uma propensão de quem é usuário de maconha a estar, né, já associado ao contato com outras drogas, a estar com um fator de risco, de exposição, né, para que ele possa utilizar outras drogas. E eu sempre digo que existem duas grandes portas para qualquer tipo de uso de droga pesada, química, com efeitos mais destrutivos para a vida da pessoa. Uma grande porta é o álcool, porque o álcool é liberado, ele é cultivado no nosso país, né, como algo natural, isso em todas as comemorações, seja alegres ou tristes, o álcool está presente. E a outra grande porta, outro grande caminho que existe é a questão da maconha, porque hoje os adolescentes, os jovens, muito cedo ainda já estão, vamos dizer assim, tendo acesso a substâncias que alteram o seu pensamento, a sua percepção. E isso é algo muito grande que dá acesso ao uso de drogas pesadas. Quarta questão. A erva, a maconha, causa síndrome de abstinência. Verdade. Normalmente os sinais, né, os sintomas ali de síndrome de abstinência, que é a falta do uso da maconha, já somem imediatamente quando a pessoa consome a erva. E claro, a pessoa que com o passar do tempo, inclusive, ela tem um desconforto, né, quando ela para de usar. Tem fissura, tem vontade, tem irritabilidade, agressividade, diminuição de apetite, perda de peso, não consegue dormir tranquilamente, angústias e, em alguns casos, até sintomas depressivos. Quinto fato, a maconha não atinge ou prejudica as funções cognitivas. É mito, né? A Organização Mundial da Saúde nos traz, inclusive, que o uso diário de maconha traz perdas da memória, perdas, né, cognitivas, especialmente quando o uso se começa na adolescência. Por quê? A maconha age na coordenação, na memória, na percepção de tempo e espaço, no julgamento da pessoa. Então ela inclusive pode alterar o sistema de recompensa do sistema nervoso central. E isso, de alguma forma, vai prejudicando a percepção da pessoa em volta dela. Inclusive porque o nosso cérebro, ele se forma completamente, ele fica maduro completamente até os 22 anos. E quando já existem vários estudos que comprovam que o uso da maconha altera o funcionamento cerebral nesse período da adolescência até a maturidade cerebral da pessoa. Então, causa e acaba tendo problemas para o indivíduo. Sexto fato, o uso da maconha pode desencadear quadros psicóticos? Verdade. A maconha está relacionada a quadros psicóticos e eu sempre digo, né, isso é uma clareza que a gente precisa ter, que o quadro psicótico ele só vai nascer quando a terra é fértil, né?
Só que existe uma grande questão. Como é que eu sei que você ou fulano que fuma maconha não pode desenvolver um quadro psicótico? Qual é o adolescente que eu sei que vai lá fumar a maconha não pode desenvolver um quadro psicótico? É essa a grande dificuldade, porque assim, não existe nenhum estudo, não existe nenhum tipo de exame, não existe nada que você consegue constatar que a pessoa tem um nível de tolerância ou não para desenvolver psicoses, para desenvolver algum transtorno psiquiátrico. As pessoas estão aí brigando muitas das vezes pela liberação da maconha e se esquece que elas, de alguma forma, que estão justificando, teoricamente conseguem lidar com a vida delas sem problema nenhum. Só que elas também estão assumindo com essa legalização a responsabilidade de afetar a vida de outras pessoas. Como hoje nós já temos imenso estrago com o uso de bebidas alcoólicas não liberadas por lei adolescentes. Como hoje também começa-se muito cedo o consumo de cigarro que não é liberado para adolescentes e que vai afetar a vida dele durante a vida inteira ou por muitos anos depois, com problemas de saúde e com doenças causadas pelo fumo. Então, a liberação da maconha é um problema que vai gerar para a saúde do nosso país e principalmente um risco de deixar várias pessoas com problemas futuros na estrutura psiquiátrica, que já tem na nossa origem de vida muitos indivíduos que podem desenvolver o surto psicótico independente do consumo das drogas. Vamos lá para o nosso último e sétimo fato. O dependente de maconha não necessita de tratamento. Mito. Precisa se tratar ou pela dependência ou pela síndrome de abstinência, que é a vontade de usar. É necessário cuidar porque muitos dos casos têm lá os quadros psicóticos, até mesmo depressão, e é muito comum nós ouvirmos uma expressão de quem fuma maconha: não tem problema nenhum, eu paro quando quiser, não prejudica a minha vida, me relaxa, me faz bem. E não tem nada a ver com esses caras aí que fumam essas drogas, que cheira cocaína, fica aí perdendo o sentido da vida usando crack na rua. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante para você e para a sua família, e para as famílias de modo geral. Talvez você não vai chegar no lugar de quem está usando crack. Ou talvez ainda você não chegou. E aí qual é de fato a garantia de que você um dia não possa estar nesse lugar? Será que a sua vida você consegue lidar, consegue administrar, lidar com situações e os problemas e não abusar da maconha e não fazer dela uma bengala, uma muleta das ações da sua vida? É isso que nós precisamos olhar com muito cuidado. É natural que os seres humanos tenham a tendência a buscar algum tipo de substância para se relaxarem ou principalmente para se descontraírem. Só que essas substâncias tendem, em algum momento, com determinadas situações que acontece àquela pessoa, dela usar como uma bengala. E aí eu digo, até que ponto nós conseguimos usar essa bengala de uma forma correta? Eu espero que esteja gostando desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, clique no sininho para você receber notificações dos novos vídeos. E te aguardo você nos próximos vídeos dessa série e de outras séries também que estou falando aí no assunto da dependência química. Quem ama não desiste. Um grande abraço.